A história começa com um carro preto, deixando uma garota jovem em uma enorme mansão desconhecida. A garota é Yui, e ela veio morar nesta mansão desconhecida. Quando Yui entra, ela vê que um garoto chamado Hayato está dormindo no sofá. Quando ela se aproxima dele, ela descobre que seu coração parou de bater. Ela entra em pânico e tenta ligar para o hospital em busca de ajuda, mas Hayato arranca o telefone dela. Ele a joga no sofá e está prestes a mordê-la no pescoço quando seu irmão Reiji aparece e o impede. Eles perguntam o que ela está fazendo naquela mansão, e Yui tenta responder que a igreja a enviou para morar ali. Outro irmão, Lato, chega e lambe as bochechas de Yui. Então, o outro irmão, Kanato, se junta a eles, que também lambe Yui e a chama de doce e deliciosa. Neste momento, outro irmão, Shubaru, chega, que com raiva soca a parede ao ver Yui. Vendo tudo isso, Yui entra em pânico e tenta sair da mansão. Mas então outro irmão, Shu, diz que a igreja enviou Yui para morar com eles, e que ela é a próxima noiva sacrificial daqueles 6 irmãos. Confusa com tudo isso, Yui quer ligar para seu pai, mas Shubaru quebra o telefone dela com as próprias mãos. Vendo isso, Yui tenta fugir, mas cai e se machuca. Vendo o sangue dela, os caninos de todos os irmãos aparecem, e Yui entende que todos os irmãos são na verdade vampiros. Entendendo sua situação, Yui entra em pânico completamente e corre para um quarto vazio. Na janela, ela vê uma mulher com cabelos roxos, que a assusta. No quarto, ela encontra uma foto de infância com seu pai e o diário dele. Após ler o diário, ela descobre que não é a filha verdadeira dele. Enquanto isso, todos os irmãos vampiros chegam lá e tentam à força sugar o sangue dela. Isso faz com que Yui desmaie, e no dia seguinte, quando acorda, ela se encontra em um quarto. Lato e Yato chegam lá e começam a brigar para sugar o sangue dela. Enquanto isso, Reiji chega e impede os irmãos, pedindo a Yui para se preparar para sua nova escola. À noite, eles todos vão para a escola em um grande carro limusine. Yui percebe que eles não estão falando um com o outro. Reiji diz a ela para beber suco de cranberry para prevenir anemia, para que eles possam apreciar o sangue dela por mais tempo. Quando Yui vai para a aula, Hayato a força a fazer takoyaki para ele. Depois disso, ele se aproxima dela e começa a sugar à força o sangue dela. Hayato acha o sangue de Yui muito doce, apesar das tentativas dela de impedi-lo. Ele começa a sugar mais sangue dela. Ele então a joga na piscina da escola, mas Yui não sabe nadar e começa a se afogar. Vendo-a se afogar, lembra Yato de sua infância, quando ele também estava se afogando na água. Então ele entra na água para salvar Yui e começa a dar respiração boca a boca. Após resgatar Yui, ele sai de lá. Yui volta para casa e vai para aquele quarto vazio. Lá ela pega o diário do pai dela e quer lê-lo, mas para sua surpresa, nada está escrito naquele diário. Frustrada, Yui retorna ao seu quarto e começa a dormir quando Hayato chega lá. Ele tenta forçar-se sobre Yui e sugar o sangue dela. Yui quer sair com a desculpa de tomar um banho, mas Hayato não a deixa ir e começa a sugar à força o sangue do peito dela. Por causa disso, marcas vermelhas são formadas no peito de Yui. Quando ela vai tomar banho, ela encontra Shu já na banheira. Ele começa a escorregar para dentro. Então Yui tenta ajudá-lo segurando sua mão, mas isso desencadeia uma memória da infância para Shu, e ele arrasta Yui para dentro da banheira. Ele se aproxima dela e ordena que ela o deixe sugar seu sangue. Yui tenta impedi-lo, mas ele não escuta. Ele alegremente bebe o sangue dela e também fica surpreso com o sabor do sangue dela. Após sugar o sangue, Yui volta ao quarto onde Hayato está esperando impacientemente para sugar o sangue dela. Ele avança sobre ela para beber seu sangue, mas ela tenta sem sucesso impedi-lo. Mas quando ele vê que Shu já sugou o sangue de Yui, ele vai brigar com ele. Ele desafia Shu para um jogo de dardos, onde o vencedor ganhará Yui como prêmio. Shu mostra desinteresse no início, mas quando Reiji chega lá e o humilha, ele aceita o desafio. Shu facilmente derrota Hayato em um jogo de dardos, mas começa a sair sem levar seu prêmio. Vendo isso, Lito empurra Yui em direção a Shu, mas ele mostra desinteresse nela. No dia seguinte, na escola, Yui vê um telefone e corre para pedir ajuda, mas então Kanato chega lá. Ao ver isso, Yui fica assustada e traz café para ele da cafeteria. No entanto, Kanato joga o café fora com raiva e repreende Yui, dizendo que odeia coisas amargas. Kanato sai de lá, mas para punir Yui, ele coloca a bolsa dela no terraço. No terraço, Yui está voltando com sua bolsa
bolsa quando ela percebe Lato, que está murmurando algo para si mesmo. Quando Lito sente a presença de Yui, ele imediatamente vai perto dela e começa a sugar seu sangue. Yui o impede, empurrando-o para trás e foge para uma cabine telefônica. Ela liga para o pai dela pedindo ajuda, mas infelizmente o telefone está com Lito. Vendo isso, ela foge de lá em pânico, mas Lito a captura muito facilmente. Então há uma entrevista do pai daqueles irmãos na TV, que é o ministro das Relações Exteriores daquele país. Mas Yui o reconhece e desmaia. Isso surpreende Lito. No dia seguinte, encontrando a porta da mansão aberta, ela foge e chega a uma igreja próxima. Lá ela reza a Deus por ajuda, mas então Lato chega lá, que zomba dela por buscar ajuda de Deus. Ele se aproxima dela e começa a forçar-se sobre ela, mas Yui o empurra de volta. Lito se aproxima dela e a joga na mesa de flores próxima. Ele lentamente tira as roupas dela, depois morde sua coxa e começa a beber sangue. Após isso, ele diz a ela que a igreja na qual ela confia, tanto na verdade a entregou como um sacrifício para aqueles irmãos vampiros. Desespero preenche os olhos de Yui após ouvir Lito. A igreja na qual ela tinha esperança de ajuda na verdade a traiu. O vampiro continua se banquetendo com ela enquanto seus olhos continuam a se afundar no desespero. No dia seguinte, Yui está sentada no jardim pensando no que Lato disse a ela ontem quando Kanato chega lá. Ele a leva ao túmulo de sua mãe. Ele pede para Yui colocar flores no túmulo. Ela oferece flores e começa a ir embora quando Kanato fica bravo e começa a gritar com ela. Ele a derruba no chão e alegremente começa a sugar seu sangue. Ele suga seu sangue por muito tempo. Após algum tempo, ela cambaleia de volta para a mansão. Depois de entrar, ela ouve alguns barulhos do quarto ao lado. Yui vê que Heiji está dormindo dentro do quarto. Ela se aproxima dele, o que o acorda. Ao acordar, Heiji prepara chá para si mesmo, mas ao ir para a janela, ele se lembra de uma memória antiga. Então ele oferece uma xícara de chá para Yui também. Há algo misturado nesse chá, pois assim que Yui o bebe, a xícara escorrega de sua mão e cai. Heiji faz com que ela beba um remédio que faz com que ela caia no chão assim que o ingere, e sua mão começa a sangrar. Ao ver o sangue de Yui, Heiji sente uma forte vontade de bebê-lo. Ele, à força, a prega à parede de trás e começa a beber seu sangue. De algum modo, Yui consegue pará-lo, mas ele a repreende com raiva, dizendo para ela não resistir. Ele a domina e começa a sugar seu sangue com gosto. No dia seguinte, Yui sai para a varanda após ouvir alguém cantando. Lá estava Kanato, cantando uma música, sentado no parapeito. Yui fica preocupada com ele, então ela pede que ele desça imediatamente. Ele pede um beijo em troca, o que a faz pensar. Vendo isso, ele se levanta no parapeito e então, intencionalmente, cai dali. Yui corre para baixo, onde Kanato está deitado. Ela pede que ele acorde, mas ele ordena que ela não perturbe seu sono. Ele então pede que Yui vá com ele para um lugar. Eles chegam a uma sala deserta onde havia manequins de garotas em vestidos de noiva por toda parte. Kanato então pergunta se ela também gostaria de se tornar como aqueles manequins sem alma. Ao ouvir isso, Yui começa a correr dali, com medo, mas Kanato a força contra a parede e começa a beber seu sangue. Ele então diz que todos aqueles manequins sem vida eram uma vez noivas sacrificiais como ela. Dizendo isso, ele começa a estrangular Yui. Por sorte, um hiato chega lá para salvar Yui, vendo o que Kanato a deixa. Ela de alguma forma volta para o seu quarto. No caminho, ela encontra Shubaru, que a pede para fugir dali e salvar sua vida. Yui vai ao seu quarto para arrumar as coisas quando ela vê sua foto de infância com seu pai e decide ficar na mansão para descobrir a verdade. Vendo-a voltar de mãos vazias, Shubaru entende sua decisão e lhe dá uma faca de prata para autodefesa. Qualquer vampiro pode ser arrastado para cima com essa faca de prata com apenas uma facada no coração. Ela pega a faca e volta ao quarto onde Laito já a espera. Embora Yui tenha uma faca de prata, ele não tem medo dela. Ele procede a sugar o sangue de Ruei, mas quando ela diz que sempre confiará em Deus para ajudá-la, Laito tem segundas intenções e não suga seu sangue. Uma noite, Yui espreita pela janela do quarto e vê novamente a mesma mulher de cabelos roxos do lado de fora. Ao vê-la, ela desmaia imediatamente no chão. Depois disso, ela começa a sonambular e de alguma forma entra no mundo das memórias de infância daqueles irmãos vampiros. Lá, ela vê novamente a mulher de cabelos roxos, que acontece ser a mãe de Ayato, Kanato e Lato. Ela deixa os dois garotos brincarem, mas força Ayato a estudar, ou ela o rejeitará. Ela de repente acorda de seu sonho e encontra Ayato já lá para sugar seu sangue. Então Lato também chega lá e ambos os irmãos se banquetam com o sangue da pobre noiva humana. No dia seguinte, Yui vai até Leiter e pergunta sobre a senhora de cabelos
olhos roxos. Ao ouvir isso, há silêncio na sala e ambos os irmãos São Yato e Kanato entram na sala. A Yato então diz que um dia tentou arrastar para cima sua mãe, Cordélia. Mal ferida, sua mãe foge dali e implora a Lito que a salve. Lato a diz para se esconder perto da janela do mesmo quarto vazio. Quando ele volta, sua mãe diz que o ama muito, mas Lito a empurra pela janela. Ela cai em um arbusto de espinhos, sua condição tornando-se como a morte. Então, Kanato chega lá com uma vela acesa. Ele queima o corpo morto de sua mãe lá e ri como um louco. Ouvindo as palavras dos três, Yui começa a correr dali com medo. No caminho, ela encontra Shubaru. Ela pergunta a ele sobre sua mãe presa no forte. Ao ouvir a menção de sua mãe, Shubaru agarra com raiva a mão de Yui e a puxa para si, e então começa a sugar seu sangue como todos os outros irmãos. Ele também acha o sangue de Yui incomumente doce. Chegamos ao final do recap do anime Diabolic Lovers. Se gostou e quer a parte 2, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente sua nota para esse anime, a minha é 6 de 10. Assiste esse vídeo aí.